Mês novo, já passamos da metade do mês. Olha só, hein? Fazer o quê, né? As coisas acontecem. Senhores, vou ter que pedir as escusas hoje de novo, mais uma vez, mas eu espero contar com a compreensão de vocês. Só um pouquinho, vai. Ontem eu falei que em razão de muitos pedidos, eu não ia mais falar de política, não ia falar mais de política. Mas vocês liberam hoje só para eu falar só um pouquinho, mas só um pouquinho hoje, para não vai, assim, deixar, assim, porque realmente hoje eu tenho que falar mais só um pouquinho, pode ser? Não aguentou? Não, eu vou falar para vocês, eu só vou só um pouquinho, por isso que eu estou falando. Não é que eu não aguentei, não é isso, é que hoje tem uma matéria que eu não posso deixar de falar, então, só um pouco, hein? Vamos lá? Primeiramente, recebemos uma foto. São tantas fotografias que tiram que eu falo para vocês que às vezes a gente até acaba esquecendo. Aí nós recebemos ontem essa foto da Vitória e da sua mãe, da foto que nós tiramos na feira. Olha que criança linda aqui, ó. A Vitória com os nossos bebês. Estávamos andando na feira e a mãe estava tirando foto. A mãe Vitória, obrigado a Vitória por ter tirado foto com a gente e sua mãe também que estava lá. Muito obrigado e que assistem a MDTV. Obrigado mesmo de coração. E também não podemos deixar de agradecer a festa dos caminhoneiros que vai acontecer esse mês. Olha só a arte que eles já estão distribuindo aí. E curtam, compartilha. A MDTV, uma parceira constante na festa dos caminhoneiros. Inclusive está aqui, ó, nosso símbolo aqui, ó, da MDTV, ó. Obrigado a todos os organizadores do evento. A festa vai acontecer, a 13ª Festa dos Caminhoneiros, que vai acontecer entre os dias 19 e 20 desse ano. Não esqueça, vamos estar cobrindo toda a festa e gostaríamos que vocês possam curtir todo esse evento que vai estar lá, como sempre, maravilhoso. Vai ser no mesmo local que aconteceu ano passado, e vocês, que eu falo, um evento melhor que o outro. Você pode escolher qual você vai querer participar. Vamos ter muitas apresentações, muitos shows. Aos poucos nós vamos divulgando para vocês toda a programação da 13ª Festa dos Caminhoneiros no dia 19 e 20 desse mês. Só para vocês acompanharem. Bom, vamos falar mais um pouco? Lembra que eu falo para vocês que eu vou passar um fato de outra cidade, mas sempre reportando para nós aqui? Isso que eu vou falar é um fato muito grave que aconteceu aqui bem próximo de Campinas. 2 jovens com celulares, um cidadão conseguiu roubar o celular de uma das jovens, a outra o empurrou e, detalhe, uma jovem foi vítima fatal deste fato. Vejam só. Uma jovem de 15 anos foi morta a tiros durante uma tentativa de roubo na noite do último domingo no Jardim Malta, em Hortolândia. De acordo com a polícia militar, a jovem estava com uma amiga quando foram abordados por um criminoso em uma motocicleta, que exigiu seus celulares. Segundo relatos da amiga, que também tem 15 anos, Giovana tentou empurrar o assaltante, que reagiu atirando contra a adolescente. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito fugiu do local com os aparelhos e ainda não foi identificado. Uma jovem de 14 ou 15 anos, agora fiquei até em dúvida, mas é coisa assim, 15 anos. Olha só, uma jovem de 15 anos perder a vida por causa de um celular. É mole isso? Aquilo que eu pergunto e falo sempre. Quanto vale uma vida? Uma jovem de 15 anos, o que essa jovem viveu na vida? Nada, 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 nada. Imagina agora a situação que está vivendo seus pais. Não sei nem o que falar. População não reagir? Não sei. Porque eu digo, se eu pegar um cidadão desse, eu vou tratá-lo carinhosamente. Ele vai ser muito bem tratado carinhosamente. Inclusive, que tal convidá-lo aí junto com ela, onde ela estiver agora? Não sei. Vamos pensar, né? Não devemos desejar mal a ninguém, mas numa situação dessa, a gente pensa o seguinte: pena de morte é pouco. Pena de morte é pouco para um cidadão desse. É pouco. Não gosto nem de pensar isso. Bom, aí a gente fala, não reagir, mas em contrapartida, agora nós temos que falar de uma outra ocorrência que aconteceu exatamente agora. Um cidadão praticando furto de cabos. Um cidadão praticando furto de cabos. Sabe quem pegou? A população. Vejam só. Populares perseguem e seguram acusado de furtar cabos de parque de diversões. A detenção foi realizada após populares terem notado a ação do sujeito e perseguir o mesmo, o alcançando e contendo até a chegada dos agentes. Segundo o registro da ocorrência, o acusado empreendeu fuga ao notar que havia sido flagrado promovendo o furto do material de um dos brinquedos, chegando a pular ao muro da Escola Estadual Professora Zenaide Franco de Faria Melo, antes de ser alcançado e contido. Para quem não sabe, esse parque ele está logo ali, ó, na Avenida Clara Lanzi, no início da rotatória, bem do lado da rodovia SP-342. Ele foi e praticou furtos. Deixa essa imagem que eu vou fazer um adendo referente a isso. Ele estava furtando o fio, quem pegou foram populares. Os populares reagiram, foram em cima dele, prenderam e foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante. Calma que eu já vou chegar nisso daí já. Só que agora, lembra que eu falei para vocês ontem? Eu nem vou colocar a matéria de ontem para não ficar repetitivo, que a gente fala num dia e depois no outro a mesma coisa. Ontem no jornal nós falamos dos furtos. Capela e área central. Na capela e na área central. Furto de fios. A prefeitura, sabedora de tudo, conhecedora de tudo, está imputando, acusando que esses furtos, tanto da área central quanto da capela, são de moradores de rua. São dos moradores de rua que praticam esses furtos. Primeira coisa, estão imputando a culpa a alguém sem saber com certeza se são. Simplesmente só falaram e acusaram sem prova nenhuma. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Inclusive, eles até mencionaram daquele cidadão que passou atirando desde o centro até a capela, quebrando vidraças e tudo mais. Vamos fazer uma pergunta geral, se vocês sabem. Onde que é a sede do monitoramento das câmeras de Mogi Guaçu? Onde que é a sede do monitoramento das câmeras de Mogi Guaçu? Na capela. A sede é na capela. E os furtos estão acontecendo na capela. O rapaz que veio atirando, atirou inclusive na capela.
que essas câmeras estão filmando? Nada. Comandante da guarda, o que você está fazendo? Sentado? Não vai repensar a segurança pública ou você vai falar que você fez isso desde 300 anos? O problema está acontecendo agora. Vai resolver ou não? Não é culpa dos guardas. É culpa, sim, de quem comanda. Segunda coisa que eu vou falar para vocês. A culpa são dos moradores de rua, eles que estão praticando furto e roubo. Esse cidadão aqui, que roubou esses furtos, foi preso, autuado em flagrante e foi arbitrado uma fiança. Sabe quem que pagou a fiança? Seus familiares. Quem pagou a fiança? Seus familiares. E detalhe, olha o valor, R$ 1.518 e alguns centavos. 1.518 e alguma coisa. Então vamos pensar agora. Morador de rua tem esse montante no bolso? Seus familiares têm esse montante? Aliás, se o morador de rua está na rua, praticamente quase todos já estão até com seus familiares na rua. Ou seja, a argumentação da prefeitura com essa ocorrência caiu por terra. Primeira. Segunda, quem furta fio vende em algum lugar. Cadê aquela fiscalização permanente nos desmanches? Nos ferros velhos? Simples. Vai lá no Jardim Suécia 2. Vocês desapropriaram uma área... liberaram uma área que era do município, que voltou a ser ferro velho, que voltou a ser comércio de material reciclável. Por que será que vocês não fazem nada lá no Suécia 2? Qual o motivo? Qual a vantagem que isso está tendo para ficarem de olhos fechados? Não sei. Deixo para vocês pensarem. Deixo para vocês imaginarem o que está acontecendo. Então, monitoramento na área central? Não sei. Não está tendo fruto. Monitoramento na capela? Não está tendo fruto. E acusar os moradores de rua? Essa própria ocorrência agora já verificou que isso não prospera. Não é verdade. Bom, cada coisa que a gente não pensa. Bom, antes de encerrar o primeiro bloco, que o segundo eu vou falar só um pouquinho de política, vamos falar do primeiro bloco. Nós recebemos ontem aqui na emissora a diretoria do Brás, que foi campeão. Inclusive, nós tiramos uma foto com a diretoria do Brás e seu troféu aqui dentro da emissora. Tem a foto aí para colocar para nós? Está aqui, ó. Assim vocês podem até ver a imagem, só que agora essa foto foi tirada no sentido inverso, daqui para cá. Então vocês podem conhecer a parte interna da emissora aí para vocês. Obrigado a toda a diretoria do Brás. Parabéns, Brás, por ter sido campeão novamente no futebol amador de Mogi Guaçu. E esperemos que o secretário de esporte, a prefeitura, possam valorizar o trabalho de vocês. Obrigado a todos vocês e parabéns pelo excelente trabalho que vocês executam na área esportiva. Obrigado, inclusive, ao seu presidente, o Juninho, que também esteve aqui ontem com a gente. Obrigado, é isso daí. Vamos para o breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para eu falar para vocês só um pouquinho de política, mas só um pouquinho. Já já a gente volta. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo.
Governo do Estado. São Paulo são todos. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Eu falei para vocês que eu vou falar só um pouquinho de política. Só um pouquinho. Então eu vou ler agora uma carta. Vou ler uma carta que ela vai ser fundamento para o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Porém, antes de eu ler essa carta para vocês, eu vou pedir apenas um fato bem interessante para falar para vocês. Hoje, quem foi hoje na sede da Prefeitura Municipal encontrou um fato inusitado. Sabe o que fato que foi esse? A rede de energia elétrica, ela estava igual do posto de saúde que nós mostramos do Jardim Novo ontem. Os computadores não estavam funcionando por problema na rede elétrica. Será que foi falta de pagamento? Será que não tinha dinheiro para pagar? Não sei. Fica aí para vocês pensarem. Então, quem foi na prefeitura hoje teve uma certa dificuldade de ser atendida. É isso daí. Vamos agora fazer a leitura de uma carta aberta da nossa cidade. Gostaria da atenção de vocês. Ela é um pouco extensa, como eu falo para vocês, ela é um pouco extensa. Não é muito não, mas eu vou ler, mas eu gostaria que vai ser muito interessante nós conhecermos os bastidores do que está acontecendo. O motivo pelo qual eu falei que eu ia falar de política só mais um pouquinho. Coloca uma imagem aqui para nós. A guarda está sangrando e ninguém vê. Nós falamos de segurança agora há pouco. E eu falei que o problema de segurança não eram os seus funcionários, estava na diretoria. Por isso que eu vou ler aqui agora exatamente sobre isso, que a guarda está sangrando e ninguém vê. Vou fazer um adendo, ninguém vê? Não. Eu estou sempre falando do absurdo do salário de guarda municipal em nossa cidade. O pior salário do Brasil, sem chance de errar. O pior salário de guarda municipal do Brasil é em Mogi Guaçu. Então eu vou ler a carta agora, justamente porque eu concordo plenamente com isso. E sou um defensor que a situação, não só de guarda municipal, os funcionários públicos de Mogi Guaçu estão sangrando. Os funcionários públicos de Mogi Guaçu estão sangrando. Essa carta, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando que os funcionários públicos de Mogi Guaçu estão sangrando. Então, vamos lá então. Já ouvi declarações semelhantes, infelizmente. Comentários dessa natureza costumam partir de pessoas que pouco contribuem e muitas vezes apenas se beneficiam do esforço alheio. Antes de integrar a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, cidade da qual sou natural e pela qual tenho profundo apreço, atuei em outra corporação de grande relevância, onde sempre ouvi elogios direcionados à Guarda Civil Municipal de nossa cidade. Desde meu ingresso na instituição, mantive posicionamento claro
e público quanto à necessidade de valorização salarial e pessoal de todos os guardas civis, sem qualquer distinção de classe e função. O primeiro ponto diz respeito ao salário. É imprescindível que se garanta uma remuneração que proporcione o mínimo necessário de uma sobrevivência digna, especialmente considerando que muitos são pais e mães de família. A dignidade de um servidor público passa necessariamente por um salário compatível com sua função, de modo que não seja compelido a buscar outras fontes de renda fora da corporação. Realidade que compromete sua saúde física, mental, além de reduzir o tempo com suas famílias e prejudicar o necessário descanso entre os seus plantões. Isso impacta diretamente sua capacidade de cumprir com excelência e disposição as atividades que exerce por vocação. Chegamos, infelizmente, a um nível crítico de desvalorização, não apenas salarial, mas também enquanto seres humanos. Ainda assim, sempre acreditei na possibilidade de mudanças, apesar dos que insistem em dizer, nada mudará. Fizemos ao longo do tempo forças contrárias ao progresso desviar o curso das melhorias. Voltamos mais uma vez à condição de abandono, como um navio à deriva. Enquanto isso, alguns optaram por seguir em seus botes salva-vidas, deixando para trás os demais tripulantes. É inevitável a pergunta: por que tantas outras corporações conquistaram avanços significativos e apenas a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu permanece estagnada? É necessário refletir sobre quais influências impedem nosso progresso. Aqueles que um dia estiveram ao nosso lado na luta por reconhecimento e conhecem profundamente nossa realidade. Hoje, parecem ter abandonado o barco, e quando alguém se atreve a levantar a voz, é silenciado. Nossa instituição atravessa um período de adoecimento, não apenas pela evidente defasagem salarial, mas, sobretudo, pelo ambiente interno, em que muitos momentos adota posturas autoritárias e incompatíveis com os princípios do regime seletista que nos rege. Muitos colegas estão adoecidos. Vou fazer um parênteses aqui. Nós tivemos um guarda civil que faleceu com 70 anos trabalhando, tanto física quanto emocionalmente. Clamamos por apoio, que infelizmente não tem vindo de lugar nenhum. Talvez estejamos no limite. A imagem institucional, muitas vezes divulgada, não condiz com a realidade vivida por seus integrantes. Há uma dissonância preocupante entre o que é exposto e a verdadeira condição das tropas, dos guardas civis municipais, que, apesar de tudo, continua firme, resistente e comprometida com sua missão. Assinada pelo guarda civil municipal, que eu vou omitir o seu nome. Mas eu acredito que todos já devam estar sabendo. O que me preocupa é que, para calar o guarda municipal, coloca no comando alguém que seja mão de ferro. Se fizer, eu puno; se fizer, eu expulso; se fizer, tira fora. Troco você de escala, coloco você para trabalhar longe de casa, você que se escolhe. Ou fica de boca fechada, ou nós te silenciamos. Primeiro fato. Segundo fato, a guarda ele tem um representante na Câmara Municipal. O que está sendo feito em favor dos guardas? Não vejo nada. O que está sendo feito em favor dos funcionários públicos?
não vejo nada. Inclusive, agora é o motivo pelo qual eu falo para vocês que eu não pude deixar de falar um pouquinho de política. Quando vi essa carta, me veio à mente exatamente o que está na Câmara dos Vereadores na sessão de ontem. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Não perca, agora. Vejam só. Vou deixar de ser repórter agora e vou ser ator. Como no teatro a gente fala, vamos fazer um monólogo. Então, vou fazer agora um monólogo para vocês. Beleza? Então, vou deixar de ser repórter e vou ser um ator agora. Acompanhe, hein? Prefeito, nós estamos sem dinheiro. O que nós vamos fazer agora para pagar o salário dos funcionários? Vamos cortar os benefícios dos funcionários. Vamos cortar a assiduidade. A assiduidade nós já cortamos. Não tem mais assiduidade. O que mais podemos fazer? Corte as diárias dos motoristas. Cesta básica. Corte o vale alimentação. Se não der para cortar, vai atrasando. Não paga já não. Vamos. Era para junho, julho. Vamos segurar. Conforme for, nem paga esse ano ainda. Prefeito, mas se os funcionários não receberem salários, já não recebem a assiduidade, não vão receber agora diária alimentação e vamos cortar a alimentação, eles vão reclamar, daqui a pouco vão fazer greve. Vamos mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, a Câmara aprova e nós colocamos uma mordaça. Se o funcionário público reclamar, nós instauramos um processo administrativo e o acusamos e até o demitimos se ele insistir. É isso daí, prefeito. Mas para nós aprovarmos esse projeto, nós vamos precisar da aprovação dos vereadores. Isso não tem problema. A gente faz um novo financiamento, alegando que nós vamos resolver o problema do Santa Terezinha, faz um financiamento aí de uns 60 milhões. Só lembrando, todos os vereadores estão comigo. Vocês querem ver agora? Vou mostrar para vocês. Coloca para nós aqui agora a arte que apareceu em um órgão de imprensa da cidade. Projeto de lei de falsete moderniza regras e valoriza a responsabilidade do servidor público. O projeto de lei é esse. Vamos ver se consegue verificar. O projeto de lei é esse, tá vendo? Vamos colocar agora a capa do projeto de lei aqui, ó, para mostrar que ele é um projeto de lei que está na Câmara Municipal. Nossa, não dá nem prazer. Projeto de lei 184/2025. Esse número que eu falei está aqui, ó. Projeto de lei 184/2025. Beleza? Para mostrar, ó, de 27 de junho de 2025. De 27 de junho de 2025. Beleza? Volta aquela arte de novo. Volta a arte de novo. Que estava antes. Projeto de lei falsete moderniza e valoriza, ó, e valoriza a responsabilidade no serviço público. Leia-se, mordaça. Leia-se, cala a boca do público. Leia, se o funcionário público abrir a boca, vai ser demitido, vai ser suspenso, vai responder processo. Não é se ele fizer coisa errada. Qualquer coisa que ele falar contra a administração, qualquer coisa, se ele reclamar do serviço do seu superior, ele vai ser responsabilizado. Vocês querem ver uma situação? Eu falo para vocês que eu falei no jornal ontem. Se não chamar a secretária de senhora secretária, ela vai poder responsabilizar e punir o seu funcionário. Porque esse projeto de lei atribui ao secretário, por exemplo, a responsabilidade de punir o seu funcionário. Se não chamar a secretária de senhora secretária, ela vai ser punida. O funcionário vai ser punido.
é um dos exemplos desse valorizar a responsabilidade do serviço. Se o superior não gostar do funcionário, puna. Não é por capacidade ou por competência, é um cala-boca. Porque encheu-se, porque eu falo para vocês, porque enche, porque, como que eu falo para vocês? Se alguém chegar e imputar alguma coisa, funcionário comissionado, encher a prefeitura de funcionário comissionado, encher a prefeitura de funcionário comissionado. Se não ficar subordinado a um funcionário que nem sabe o que faz, vai ser punido. Isso é a lei de responsabilidade e valorização desse responsabilidade aqui. É para punir o funcionário, calar a boca do funcionário. Agora eu pergunto para vocês, algum vereador, que até mesmo quem é funcionário público, saiu em defesa dos funcionários? Nenhum! E detalhe, eu falo para vocês agora, sem chance de errar. Se porventura esse projeto for aprovado, estou falando agora eu, como ser humano, se esse projeto for aprovado e for sancionado pelo prefeito, se esse projeto for aprovado e sancionado pelo prefeito, do jeito que está aqui, eu vou envidar 1000% de minha capacidade intelectual e pessoal para derrubar esse projeto na justiça. Vou me empenhar pessoalmente para derrubar esse projeto pela quantidade de inconstitucionalidade que está nele. Vocês querem ver uma coisa? Alguém foi para o servidor e consultou os vereadores sobre esse projeto de lei? Nenhum. Essa é a situação que está nesse projeto de lei. Por isso que eu falei que eu não poderia deixar de falar um pouquinho de política. Pois aqui está um autoritarismo absurdo. A desvalorização do profissional funcionário público está nesse projeto de lei. E digo, hein? Vou me empenhar pessoalmente para derrubar esse projeto de lei, se porventura for aprovado na Câmara Municipal. E detalhe, hein? Já consultei muita gente. E não tem pouca gente que está do meu lado para impetrarmos uma ação caso ele venha a ser aprovado. Pensem nisso agora, porque eu já estou vendo que tem vereador que não fez nada. E isso eu vou levantar futuramente. Então pensem, vereadores, se vão continuar com essa arbitrariedade sendo aprovado. O ano passado já enfiaram esse projeto na Câmara para ser aprovado. Tiraram. Agora vieram com esse projeto, só mudaram a data. E eu falo, assim como eu falei ontem, vou falar hoje. Vou defender todos os direitos dos funcionários públicos que estão previstos em lei. Aqui nós temos muitas inconstitucionalidades. Ah, mas passou pelo corpo jurídico da prefeitura, passou pelo corpo jurídico da Câmara Municipal. Estou falando, hein? Isso vai ser palco de muitas ações. Uma delas será a minha. Inclusive, quando eu falei para vocês agora disso, para mostrar o que nós falamos há pouco. O que nós falamos há pouco agora naquela encenação que nós mostramos aqui para vocês? A prefeitura não está tendo dinheiro.
A prefeitura não está tendo dinheiro. Não vai ter dinheiro para pagar o salário até o final do ano. Já estou falando isso sem chance de errar. Os motoristas não estão recebendo aquele salário, aquela gratificação que eles têm que comer quando eles vão viajar, as diárias, né? Chama diária. Então, não estão recebendo as diárias para se alimentar fora. Ou seja, tem que se alimentar do próprio bolso, porque não estão recebendo mais diárias. E isso é a nova secretária que fez? Não, a prefeitura não tem dinheiro. Não está pagando a diária dos motoristas. Vocês já viram que a prefeitura está sem energia elétrica hoje. Pense, senhores. Fizeram o que fizeram, afundaram o cofre da prefeitura e agora vão calar a boca dos funcionários à base da força, colocando pessoas para mandar calar a boca em chefia e demais. Está aí a carta aberta que nós mostramos para vocês. É só ler nas entrelinhas que está certo. Parabéns ao Guarda Civil que redigiu essa carta com coragem e hombridade. Se esse projeto de lei tivesse sido aprovado, você já estaria respondendo um processo gravíssimo. Pense nisso. E assim vou encerrar o jornal de hoje, só lembrando, aquela encenação que nós fizemos há pouco, fica aí para vocês entenderem e discutirem com seus políticos de estimação. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.